você pode usar o tempo a favor da sua vida profissional? Sabe aquele momento em que você faz grandes planos e tem certeza de que vai conquistá-los? Não importa se esses são os seus planos para a vida pessoal, para a sua família ou para a sua profissão. O que verdadeiramente importa são os objetivos que você pretende alcançar em um determinado tempo. Por falar em tempo, saiba que ele pode ou não ser seu aliado na busca pelo sucesso dos seus objetivos. Observe que as pessoas instituem novos planos, traçam novas metas e objetivos em dias e datas que costumam ter um significado de ressignificação, como a virada de ano ou até mesmo o dia do seu aniversário. Esse sentimento de ressignificação é atribuído às mudanças, às novas ideias e aos novos comportamentos perante o desafio do dia a dia. Mas não basta fazer planos e sonhar alto, é preciso agir em prol dos seus objetivos para que eles se tornem reais. E para você chegar a sentir o gostinho da conquista, é preciso ter o controle do seu tempo. Por isso, a gestão do tempo é a sua grande aliada quando o assunto é conquistar o sucesso. Mas será que você realmente sabe usar o tempo a favor da sua vida profissional? Então roda a vinheta aí, editor, que hoje nós vamos falar sobre tempo. Olá, pessoas maravilhindas de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Saia da Insatisfação no seu trabalho. Aqui eu discuto estratégias de como você sair da insatisfação no trabalho para a realização profissional com clareza e confiança. Eu sou Mireille e olha, o tema de hoje é: quantas vezes você já pensou no seu dia a dia que precisa ter mais do que 24 horas para dar conta de tudo? E caso seu dia tivesse mais horas, você realmente conseguiria fazer tudo ou teria mais tarefas ainda para executar? A verdade é que temos tempo suficiente para cumprir nossa rotina. O que pode estar faltando é o controle que temos sobre nosso tempo, ou melhor, a maneira como administramos. É aquela história, 2 horas podem ser o suficiente para escrever um relatório, mas pode ser pouco tempo para dar conta de todas as abas abertas aí no seu computador. E o que você vai decidir entre uma coisa ou foco na outra atividade que precisa ser realizada? Falando do ambiente corporativo, sabemos que hoje em dia precisamos dar conta das nossas atividades de rotina juntamente com aquela visão surgindo inesperadamente, que é a gestão do tempo. De acordo com ela, é possível organizar e planejar a sua rotina, inclusive levando em consideração o inesperado. Mas Miriam, o que é a gestão do tempo? Gestão do tempo, ou gerenciamento do tempo, é o processo de organizar e planejar como o tempo deve ser dividido entre as diversas atividades de uma rotina e a respeito da quantidade do tempo despendido para executar cada uma dessas rotinas. Um bom gerenciamento do tempo requer uma mudança de foco que se dá para as atividades quando os resultados. E muitas das pessoas se associam ao estar ocupado com produtividade. Na verdade, estar ocupado não é o mesmo que ser eficaz. Quer um exemplo? Quantas vezes você já passou o dia começando diversas tarefas e não conseguiu concluir nenhuma? Ou caso tenha concluído, você sabe no seu íntimo o que poderia ter feito melhor? Isso acontece justamente porque, de maneira geral, estamos acostumados a ter que dividir nossa atenção com um número de tarefas que vão surgindo na nossa rotina. Sabe que isso é igual para todos e que no atual mundo corporativo temos que pensar e agir rapidamente. Mas se temos que apagar incêndio ou se precisamos resolver tudo para ontem, podemos usar o nosso tempo a nosso favor. Então, 3 regras de ouro no gerenciamento do tempo. Gestão do tempo diz que respeito ao tempo que é gasto nos lugares certos para fazer as tarefas certas. Gestão do tempo está relacionado ao conhecimento de prioridades, obrigações e da sua agenda. E gerenciar o tempo gasto na vida profissional é beneficiar também todas as outras áreas da sua vida. Então, fazer a gestão do tempo, portanto, não significa encontrar maneiras de trabalhar mais, mas sim de fazer o uso correto do tempo que se tem. E é o que chamamos de fazer mais em um número de horas menor. Então, gerenciar o seu tempo reduz diretamente o seu nível de estresse. Menos surpresas com a gestão do tempo, aquela história de ser pego de surpresa por um deadline apertado, não vai acontecer. Ou pelo menos você vai reduzir drasticamente as chances disso acontecer. Mas as tarefas executadas,
Claro que aumentar a produtividade é um dos principais objetivos do gerenciamento do tempo, quando se está ciente do que precisa ser feito. E é muito mais fácil gerenciar essas tarefas. Assim, será possível cada uma ser executada no seu tempo certo. Miri, quais então as vantagens do gerenciamento do tempo? Menos retrabalho. Ser organizado está diretamente ligado a menos retrabalho e menos erro. Imagina se na correria você esquece dos detalhes discutidos ou das instruções dadas. Isso com certeza vai levá-lo a um trabalho extra, não é mesmo? Então, mais tempo livre. Sabemos que não podemos criar mais tempo. Acredite, 24 horas, gente, são suficientes. No entanto, todos nós podemos usar da melhor maneira possível essas 8 horas de trabalho que nós temos, de forma correta, com menos tempo perdido, quando você sabe exatamente o que deve ser feito. Menos é gasto tempo ocioso. Ao invés de ficar imaginando o que deve ser feito em seguida, você pode adiar e já iniciar a próxima tarefa. E aí tem mais oportunidades. Fazendo um bom uso do tempo, você estará apto a melhorar e ter mais as oportunidades. Melhora a sua reputação, tanto na vida profissional quanto pessoal, quando você sabe que é aquela pessoa que todos podem confiar. Ninguém irá questionar se, por exemplo, você aparecerá numa reunião ou se prometeu respeitar o tempo ali. Menos esforço. Existe um entendimento errado que aprender o gerenciamento do tempo requer um esforço extra. Ao contrário, o gerenciamento do tempo permite que isso se torne mais fácil, seja para fazer uma mala de viagem ou para terminar o planejamento orçamentário. Mais tempo no que realmente importa. Gerenciar tempo é alocar nas tarefas de mais impacto. Com a correta gestão do tempo, você passará mais horas naquilo que realmente importa no seu dia a dia. E aí vai ter menos problema. Sabe aquela história que criamos nossos próprios problemas? Seja uma reunião que foi esquecida ou um prazo que não foi cumprido. Deixar de gerenciar o tempo pode resultar em atritos nas várias esferas da sua vida. Planejar e se preparar para o dia que virá evita que criemos os nossos próprios problemas. Então, vantagens entendidas, agora a questão: como fazer uma gestão do tempo que atue em nosso favor? O tempo é um recurso importantíssimo para as pessoas. No tempo de um dia, queremos amar, ganhar o sustento, compartilhar com os amigos, criar novas coisas, conhecer lugares, estudar. Gestão do tempo é tão importante na vida das pessoas que tem a frase tempo é dinheiro, que é uma tradição oral. Mas isso é uma mentira, tempo é vida. E essa frase na mente precisa saber como usar, né? Para realmente entender que quem ganha dinheiro é a criança, a gente faz dinheiro. Então, o tempo é democrático, ele corre no mesmo ritmo para todas as pessoas. Todo mundo tem 24 horas no dia, seja o rico ou o pobre. Então, se tempo é mesmo para todos, por que há pessoas com tanto tempo e outras com tão pouco? E aí a resposta para você é simples. Depende de como você faz a sua gestão do seu bem mais precioso. Quando bem trabalhado, o tempo é espetacular e rende muito, porém, se mal aproveitado, pode se tornar o seu pior inimigo. O conceito de tempo é subjetivo e pessoal. Se você estiver aflito ou ansioso, 1 minuto pode parecer uma eternidade, mas se você estiver feliz, pode passar minutos ser assim, um tempo insubstituível, né? E ele é insubstituível. Então, aquilo que a gente considera importante ou não. Então, pensando nisso, precisamos saber o que fazer com essas horas, minutos e segundos que preenchem a nossa vida por dia, por semana, por mês, por ano. Saber usar racionalmente, eficientemente o próprio tempo se tornou um alicerce para o seu sucesso. Nos distraímos com coisas que agregam pouco e o tempo fica pouco para as coisas produtivas e que traz prazer real. Limite o tempo gasto em jogos, aplicativos, redes sociais. Ao planejar o seu dia, organizando a sua agenda e prevendo as circunstâncias, é possível ser mais eficiente ao executar as tarefas pendentes e não ficar com o trabalho acumulado. Organizar e priorizar as tarefas é tudo, gente. E uma lista dessas tarefas, ela é fundamental para você aprender a priorizar. Observe o seu comportamento diário, como você realiza as tarefas e repare a sua eficiência pessoal. Tente identificar os processos e instrumentos que te tornam mais produtivo, prático e ágil. Verifique também com qual qualidade você usa o seu tempo. Se está sendo mais rápido ou se foi mais eficiente.
Uma rotina equilibrada te encaminha para uma vida mais saudável e balanceada. Lembre-se, quando você se torna responsável pelo seu próprio tempo, você assume o controle da sua vida, tornando-se mais eficiente e realizado. Então, 10 dicas de como fazer uma boa gestão do tempo. E a primeira dica é planejamento. O primeiro passo, sem dúvida, é o planejamento. Sem ele, você corre o risco de assumir mais tarefas do que realmente consegue abraçar. Mas, por outro lado, quando se programa, tem mais chance de aumentar a sua produtividade e conquistar os resultados esperados. Por isso, reúna todas as atividades que precisam ser cumpridas. Pode ser listá-las em um papel, uma planilha ou como preferir no aplicativo. Isso é importante que você coloque todos os seus afazeres de uma forma que fique fácil visualizar e classificar. Então, para te ajudar, use cores, símbolos. Sempre que uma tarefa estiver finalizada, por exemplo, pinte de verde ou então insira um sinal de cheque. Façam mesmo com as questões que estão atrasadas ou em espera. No seu planejamento, além da relação que precisa ser feita, é fundamental conter prazos. A segunda é definição de metas. As metas são fundamentais para que a motivação seja mais mantida sempre em alta. Elas contribuem com foco e, quando atingidas, promovem uma sensação de dever cumprido. Por isso, para gerenciar melhor o seu tempo, estabeleça mais delas, né? Então, metas precisam ser factíveis. De nada adianta a gente propor desafio mirabolante. E aí a gente pode usar o conceito SMART, né, para te auxiliar nessa construção de metas. Inclusive, eu já expliquei isso no vídeo, eu vou deixar aqui para vocês. Né? Específica, mensurável, alcançável, realizável, temporal. E a terceira, chegou a aula de falar de prazo. Se esse assunto que causa dor de cabeça, é melhor se acostumar. Afinal, é impossível viver sem datas e horários para cumprir. Mas se você quer, né, alguma dica de prazos que causaram tanta aflição, um erro bastante comum é estabelecer períodos de tempos equivocados para as tarefas. Então, a primeira recomendação aqui para você é nunca subestimar a duração de uma tarefa. Você pode cronometrar as mais habituais para você ter noção do tempo que você gasta para fazer aquilo. Assim, é possível se programar melhor. Então, para as que nunca foram feitas antes, a alternativa é prever. Baseie naquilo que você tem de conhecimento, que seja similar. Isso vai ajudar você a pensar num prazo adequado. De todo modo, é sempre importante fazer uma projeção de alguma margem de segurança. Esse tempo extra é fundamental para você resolver algum pepino que possa aparecer no seu caminho. E se você acabar antes do previsto, vai iniciar a próxima atividade com um pouquinho de tempo antes, até mesmo para você ser mais produtivo. Assim você assume o controle do tempo em vez de se tornar refém dele. A quarta dica é agendamento. Você é daqueles que confiam sempre na sua memória? Bom, se a sua nunca falhou, tudo bem, mas não dá para contar com a memória. Até mesmo, gente, porque some. Então, vale sempre anotar os seus compromissos. Usa uma agenda de papel, ou Google Agenda, ou Outlook. Esses recursos são ótimos aí para você estabelecer alerta, que vão te ajudar a lembrar das suas marcações. Eu utilizo ele demais, me ajuda em tudo, até liberar minha cachola. Você já percebeu quando você não anota, você fica pensando naquilo, não posso esquecer? Isso vai ocupando o seu tempo. Então, anota, criatura, para otimizar o seu tempo e parar de ficar pensando e gastando energia com isso. A quinta dica, faça mais escolhas. Você precisa mesmo realizar tudo que está na sua lista? Faça um exercício de reflexão sobre seus afazeres. É possível escolher aquilo que você quer cumprir? É claro que muitos deles são deveres e não devem ser deixados de lado, mas certamente você encontrará alguns dispensáveis ou que você possa terceirizar. Então, opte por atividades que tenham relação com o seu propósito, com o seu objetivo, onde você quer chegar, que vai fazer você chegar lá. Além disso, deixe de lado o amém. Não aceite tudo que lhe é pedido. Aprenda a dizer não quando você está atribulado demais ou não tem interesse genuíno em uma proposta. E aí vem a sexta dica, priorize suas tarefas. Vamos combinar que 24 horas pode ser pouco tempo para fazermos tudo o que queremos e devemos, não é mesmo? Por isso o segredo é priorizar. A dica é classificar essas tarefas por ordem de importância, nível de urgência. Então comece pelas mais importantes e mais urgentes. Depois realize as mais importantes
mas nem tão urgente. Em seguida, assuma as mais urgentes, mas não importantes. E nesse caso, se puder delegar, é ainda melhor. Então, deixe para o fim ou nem faça, né? Vai depender aí as que não são importantes nem urgentes. 7ª dica. Fez o filtro? Delegue as tarefas. As tarefas urgentes e pouco importantes podem ser delegadas, mas na verdade não são só elas. Você pode atribuir diversas atividades para outras pessoas. Esse é um hábito que precisa ser adotado. Afinal, ninguém dá conta de tudo sozinho. Então, peça apoio dos seus colegas, família, dos líderes, dos subordinados, sempre que houver necessidade. E a 8ª dica é: fuja da procrastinação. A tal procrastinação costuma pegar todo mundo de jeito e atire a primeira pedra quem nunca deixou para amanhã o que poderia ser feito hoje. O problema na realidade é quando isso se torna comum. Portanto, para evitar que aconteça, tome cuidados com a procrastinação. Evite as distrações, redes sociais, televisão, cafezinho, celular, conversa com um colega. Também crie recompensas para metas cumpridas. Isso evita que você deixe para depois, já que será bonificado por manter o foco e a concentração. A 9ª dica é: organize suas pausas. As pausas durante a rotina precisam ser estratégicas. Isso quer dizer que, além daquelas necessárias para alongamento, descanso, você precisa parar alguns períodos para recuperar a criatividade e a disposição. Mantenha-se focado e concentrado até onde puder. Não se force demais. Quando sentir que está estagnado em uma atividade, pare, tome uma água, caminhe. Isso vai ajudar você a arejar a mente e recuperar a energia. E a 10ª dica é: evite ser multitarefas. Ser capaz de assumir várias demandas e realizar atividades diferentes não é ruim, desde que seja saudável, sem grandes contratempos. Mas isso não pode ser um fardo. Se caso, gente, abraçar muitas obrigações, você vai até adoecer. Então, coloque em prática a priorização das tarefas, faça escolhas e delegue para que você não sofra exaustão, frustração, que é muito comum e gera estresse pela sobrecarga. Então, aprender a gerir o tempo não é sinônimo de encontrar maneiras de trabalhar mais, mas sim de fazer o uso correto do tempo que se tem. Não existe regras únicas para lidar com gestão do tempo. O que existe são algumas boas práticas que podem ajudar a melhorar e encontrar maneiras de como as horas do dia são administradas. É importante destacar que cada pessoa tem que encontrar a sua maneira de melhorar e fazer o gerenciamento do tempo. Uma coisa é certa: independente do número de horas que se tenha pela frente, sem foco não há como administrar o tempo. Ficou claro para você? A minha intenção é fazê-lo refletir sobre como seu tempo está sendo organizado, planejado, para assim ajudá-lo a executar suas tarefas com ainda mais qualidade. E quando falamos em gestão do tempo, nada como não desperdiçar tempo criando o que já existe. Então, muito cuidado com isso. Eu quero que você tenha claro. Eu já falei muito sobre gestão do tempo e aqui é um papel fundamental. Hoje eu utilizo de vários aplicativos para me ajudar na gestão do meu tempo. E, gente, por Deus, cada vez mais, cada dia que passa, quanto mais eu estudo sobre gerenciamento do tempo, até para trazer aqui para vocês, eu já falei que a minha missão é aprender a aplicar na minha vida para ensinar vocês aquilo que dá certo. Mas eu consigo otimizar o meu tempo. Então, falando sobre isso, eu utilizo de alguns recursos que eu já citei e já deixei em videoaulas aqui para vocês, explicando como usar. E dentro dela tem a lista do To-Do, que tem até um aplicativo que você abaixa no seu celular e você vai colocando nessa lista. Essa lista foi fundamental para mim. Por que foi fundamental para mim? Gente, melhorou até minha qualidade de vida. E eu vou ser bem sincera para vocês. Porque era assim, cabeça de mulher, né? Tem até uma analogia com o pastor Cláudio, que ele fala que cabeça de mulher é igual um monte de fio desencapado. E que é aquela confusão. E é isso mesmo, nós somos meio maluquetes, né? Então, eu tava às vezes fazendo relatório e eu lembrava assim: meu pai, eu acho que faltou feijão lá em casa, eu acho que eu tenho que comprar feijão. E aí eu tô lá fazendo um relatório, eu falo: não posso esquecer de comprar feijão. Aí eu tô fazendo um relatório, tô lá concentrada, de repente vem aquela ideia assim: não posso esquecer de comprar feijão. Aí eu tô fazendo um relatório, aí eu gasto um tempo com aquilo, né, gente? Porque eu tô pensando naquilo que eu não posso esquecer. E aí eu desconcentrei daquele relatório que eu tava fazendo. E aí esse tempo que somando vai se perdendo.
Até que chegava o final do dia, eu tinha marcado, sei lá, 4 horas para fazer relatório, eu tinha gastado 6. E por que eu tinha gastado 2 horas mais? Por esses vários pensamentos que vinham ao longo da minha cabeça e que eu ficava lembrando deles de várias vezes. Por quê? Porque eu não podia esquecer. Até o momento que eu usei o To Do. Então, tudo que vem na minha cabeça assim, comprar feijão. Aí eu abro ela lá, comprar feijão. Porque aí eu esqueço. E o aplicativo não me deixa esquecer. E aí aquilo não volta para minha mente. Porque depois eu sei que é só ir no aplicativo e tá lá. E eu faço isso durante o meu dia inteiro, gente. E confesso pra você que até de madrugada. Sabe quando você acorda de madrugada? Tá aquele sono aí. De repente você, puf, acorda. E aí a cabeça, pum, parece que ela desperta como um sol que tá raiando. E aí você olha lá no relógio, 2h30 da manhã. E você fala assim, putz, sono, não vai embora, vem cá. Aí a sua cabeça começa a pensar assim, nossa senhora, então na hora que eu acordar eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer a minha atividade, depois eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir no sacolão, eu tenho que levar a Sofia para fazer tal coisa, e aí eu tenho que entregar aquele orçamento do cliente, e a cabeça a mil. E eu falo, esqueci de tal coisa, né? Então, às vezes vem aquele relaxamento e vem a luz. Nossa, esqueci de responder aquele e-mail de um aluno. E aí na hora, gente, eu vou lá, pego meu celular e vou lá no To Do, responder aluno. Por quê? Quando eu coloco ali, a minha consciência já pega que está no lugar seguro, que eu não preciso ficar relembrando aquilo. Isso foi fundamental para mim. Então, o To Do salva a vida e melhorou muito, muito, muito a minha produtividade, até a minha ansiedade. Por quê? O que é ansiedade? Ansiedade é eu viver num tempo do futuro de algo que precisa ser feito, mas não é o momento correto de se fazer. Então, por exemplo, de madrugada eu lembro, responder um aluno, tá na hora de eu responder aluno? Não, tá na hora do presente eu dormir, eu descansar, eu renovar, não é mesmo? E aí o que acontece? Minha cabecinha fica, mas será que eu vou esquecer? E aí eu arranjei esse recurso em que eu utilizo para que eu não esqueça daquilo e fique lembrando. Então isso foi me relaxando e foi diminuindo a minha ansiedade. Então analisa a sua ansiedade, você vai ver que a sua ansiedade está muito relacionada à forma de você pensar de algo que é no futuro, mas que você traz para o presente imaginando como vai ser. Só que você ainda não está no futuro. O único tempo que nós temos é o tempo presente. Entendeu? Assim como o passado também pode acabar com o seu tempo. Você ficar remoendo algo que você fez e você ficar se deixando aí, né, o seu lado sombra, colocar, eu vou falar assim, coisas ruins dentro da sua cabeça, também te prejudica. Eu falo que escolha aprender e não arrepender, porque o arrependimento não vai te levar em lugar nenhum e ainda vai atrapalhar o seu tempo, porque você vai ficar remoendo algo que não tem mais o que ser feito, porque está no passado e o passado não volta, e aí se remói no tempo presente, gastando o seu tempo precioso com algo que não vai trazer solução. Muito pelo contrário, vai só te prejudicar. Então, escolha no tempo presente aprender. O que eu posso aprender com isso que me aconteceu? E aí eu trago aprendizado para o agora, né? E aí eu vou evoluindo. E o aprendizado é fazer novamente de uma forma diferente. E por que fazer novamente de uma forma diferente? Porque agora eu já tenho o conhecimento daquela forma que eu fiz não deu certo. Então não adianta nada você ficar aí remoendo, ser burra, ser incapaz. Porque vocês acham que essas palavrinhas não ficam aqui? Ficam, mas aí o que eu faço no meu tempo presente? Ó, isso não me pertence, isso é a sombra, eu aceito, eu respeito, mas isso não é uma verdade. E no tempo presente eu faço diferente. Então, hoje, as técnicas de meditação que eu utilizo diariamente me ajudam também na minha gestão do tempo. Porque quando eu vejo que eu estou ansiosa ou eu estou remoendo algo do passado, eu venho para a técnica de meditação. E meditação é eu vivenciar o único tempo que nós temos, que é o tempo presente.
E eu já fiz também um vídeo para você explicando sobre meditação. E a gente tem aí no YouTube várias meditações guiadas. Começa a meditação guiada de 1 minuto, né? Coloca e faça tudo aquilo que o vídeo te falar. E a meditação está muito associada à nossa capacidade respiratória, da gente respirar melhor, da gente se permitir respirar melhor. Então, o gerenciamento do tempo em prol da sua profissão, em prol da sua vida profissional, em prol de você sair da sua insatisfação no trabalho para a sua realização profissional, está na forma de você vivenciar o tempo presente. E dentro disso, mais uma técnica que eu falo é a meditação. É a respiração, associada ao te trazer no tempo presente. E aí eu tenho também outras ferramentas que me ajudam, que é o quê? A minha agenda do Outlook. A agenda do Outlook é para me colocar todas as tarefas que eu tenho para fazer com um tempo específico. E aí eu vou lá e ponho o tempo exato. Por exemplo, hoje eu gasto 2 horas para fazer atividade física. É o tempo que eu gasto. Então eu vou lá e bloqueio na minha agenda. Depois eu gasto meia hora para quê? Tomar café. Mais meia hora para o quê? Para me arrumar. Então eu tenho a minha rotina de 5h30 da manhã até 9h30 da manhã. Miriam, mas aí deu 4h30. 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. 4 horas. É, gente, porque hoje eu trouxe mais uma atividade. Então, qual é a minha rotina ativacional em gestão do meu tempo? E vai me ativacionar para aquilo que eu preciso fazer no tempo produtivo, no meu tempo laboral, né? Em prol do meu trabalho. É justamente atividade física. Então, eu acordo, eu arrumo a minha cama, prioridade para mim, tá? Na verdade, é o seguinte, eu acordo, eu faço minha oração, me conecto com aquilo que é de mais importante na minha vida, que é Deus. Arrumo a minha cama, aí eu troco de roupa e aí eu vou realmente malhar. Hoje eu uso de aplicativo de malhação. Aí a minha malhação é como? Eu vou lá, faço uma atividade de yoga que demora entre 25 a 30 minutos. Depois eu faço uma meditação. E essa meditação vai ali de 15 a 20 minutos, depende do dia. Depois disso eu faço um HIIT. O que é um HIIT? É uma atividade acelerada para queimar caloria. Depois disso eu faço uma atividade de musculação. Então, esse tempo ali dá em torno de 1h30, tá? Depois disso, eu vou tomar café. Então, eu acabo ali por volta de 7 horas da manhã, eu vou tomar café. Nesse meu momento de café, que é meia hora, eu tomo meu café e já começo o meu inglês, tá? Porque eu faço ali, preparo e já vou estudando o meu inglês. Vou escutando, né? Vou pôr numa atividade ali para otimizar. Depois disso, né? Por volta de 10 para as 8, eu saio de casa e vou para minha aula de CrossFit. Faço CrossFit de 8 às 9, retorno em casa às 9h10, tomo banho, 9h30 eu tô no meu escritório começando o meu trabalho. E isso, gente, me traz endorfina e me traz energia para me começar meu dia bem. Por quê? Porque a pessoa mais importante já esteve na minha agenda, que é o meu autocuidado. O autocuidado é uma coisa que não dá para terceirizar. Não dá. Eu já tentei de tudo, tá, gente? Tudo que vocês imaginarem eu já tentei. Então eu tô aqui para te falar o óbvio, e o óbvio só é óbvio quando dito. O que faz bem para o corpo? Alimentar bem e fazer atividade física. 70% é relacionado à alimentação e 30% atividade física. E isso não tem como se fazer terceirizar, né? Comer bem e fazer atividade física. Tem como terceirizar o quê? O preparo da alimentação. Isso tem, tá? Você pode terceirizar. Inclusive, você pode pegar uma parte do domingo, cozinhar para a semana inteira, fazer marmitinhas. Melhor otimização do seu tempo possível, justamente para não ter desculpas, né? Ah, não tive tempo para comer bem. Ferrou, né? Vai mandar alimento ultraprocessado para dentro do corpo, vai pagar a conta, tá? A conta chega. E isso está muito relacionado à autorresponsabilidade. Você tem a vida que merece pelas suas atitudes ou falta delas. E isso é algo que a gente foge muito de entender. Tempo é prioridade. Qual é a prioridade hoje da sua vida? É você e os seus objetivos? Ou é você se prender às suas crenças limitantes?
ou o que o outro está achando que você está fazendo, ou o que o outro está te julgando, ou o que você está julgando o outro, né? Porque muitas vezes nós julgamos o que o outro está pensando de nós, mas isso não é verdade. É muito mais um julgamento da sua cabeça do que a verdade daquilo que realmente está acontecendo. Então, eu tenho que priorizar. E a priorização é algo importante. Eu saber aquilo que realmente vai agregar valor para a minha vida. E você sabe o que está agregando valor hoje para a sua vida? Porque é você que tem que ter clareza sobre isso. Porque tempo é priorização. Miriam, 24 horas no dia é pouco. É pouco, você ainda não entendeu como priorizar aquilo que vai em prol do seu objetivo, do que você quer alcançar. Não vai dar para fazer tudo, vai ter que ser prioridade. E essa prioridade é sempre questionada na seguinte forma: o que eu vou escolher me aproxima ou me afasta daquilo que eu quero alcançar? Seja realização profissional, seja melhor qualidade de vida, seja no seu autocuidado, seja na sua transformação e na sua mudança, porque isso tudo depende de como agir e do que fazer. Então, trabalhar o tempo em prol daquilo que você pretende é algo que somente você pode fazer. E aí eu te questiono, como você tem feito a priorização do tempo em prol daquilo que você tanto quer alcançar? Então, se você quer mais dicas de como sair da insatisfação para realização profissional, e hoje a dica foi sobre o tempo, me segue nas redes sociais, nos canais vizinhos. Eu vou deixar aqui, justamente porque lá eu compartilho técnicas diárias de como você fazer isso de uma forma bem específica. Lembre-se que o seu resultado só vai se tornar resultado positivo na sua vida se você aplicar aquilo que eu te ensinei. Então, bora aplicar as 10 dicas que tá aí nesse vídeo de uma forma bem efetiva para você melhorar a gestão do seu tempo. Seja e faça a sua diferença. Vamos com tudo e até o próximo vídeo.